Fenerbahçe da Turquia, mais um time interessado e faz sondagem pelo centroavante Yuri Alberto. Danilo e Montoro quase foram vendidos por John Textor ao Nottingham Forest. Benfica quer contratar atacante, que é grande promessa no Chelsea. Em alta no Betis, o zagueiro Nathan está na mira do Real Madrid e também de times da Premier League. Vamos falar ainda do Corinthians, que anunciou um atacante de forma oficial e muito mais. Muito prazer, eu sou Esteves e começa agora a edição desta sexta-feira do Mercado da Bola. Vamos começar falando então das transferências confirmadas. Mano Menezes é o novo técnico da seleção do Peru. Livre no mercado após deixar o Grêmio na virada deste ano, o técnico de 63 anos assumiu a seleção peruana já com planejamento para a Copa de 2030. O Remo anunciou de forma oficial o goleiro Ivan, de 28 anos, que deixa o Internacional. Não foi revelado o tempo do contrato e se houve uma compensação financeira. E agora é oficial, o Corinthians anunciou a contratação do atacante Caio César, de 21 anos. Ele chega emprestado junto ao Al Hilal da Arábia Saudita até o fim do ano, tendo ainda uma opção de compra vinculada no contrato. Ex-Internacional, Bahia e Botafogo, o zagueiro Victor Cuesta, de 37 anos, assinou por uma temporada com o Platense da Argentina. Por último, ele defendeu o News Old Boys, também da Argentina. O San Jose Earthquakes dos Estados Unidos anunciou o centroavante alemão Timo Werner, de 29 anos. O jogador chega sem custos do Red Bull Leipzig da Alemanha e assina até o meio de 2028. E após deixar o Atlético Mineiro, o atacante Biel foi anunciado pelo Al Hilal da Arábia Saudita. O atacante de 24 anos pertence ao Sporting de Portugal e fica emprestado até o meio deste ano como opção de compra vinculada. E o Gil Vicente de Portugal anunciou o lateral esquerdo brasileiro Everson, de 25 anos, que assinou até o meio de 2028. O jogador chega sem custos após deixar o Fortaleza. E o Nantes da França confirmou o empréstimo do meia Mohamed Kaba, de 24 anos. O francês assinou até o fim da temporada, tendo uma opção de compra vinculada proveniente do Lecce da Itália. Livre no mercado após deixar o Toronto da MLS, o atacante Lorenzo Insigne voltou ao futebol italiano. O jogador de 34 anos assinou até o meio do ano com o Pescara, time da segunda divisão do campeonato italiano e que inclusive é o último colocado. Nicolucci Caviglia foi emprestado ao Parma da Itália até o fim da temporada. O meia italiano de 25 anos tem uma obrigação de compra fixada em metas junto ao Venezia. O jovem lateral direito Alex Freeman, de 21 anos, foi anunciado pelo Villarreal da Espanha até o meio de 2032. O americano deixou Orlando City dos Estados Unidos a um custo de 3,5 milhões de euros. Já o Fulham da Premier League anunciou o jovem atacante Oscar Bobb, de 22 anos, que deixa o Manchester City. O inglês assinou até o meio de 2031 e custou cerca de 31 milhões de euros. Já vimos então as transferências confirmadas, agora é hora de falar de negociações e especulações do mercado. Antes disso, já dê aquela moral deixando seu like, que apoia e incentiva muito o meu trabalho, e considere se inscrever se você for novo e curtir o conteúdo. Aqui tem vídeo novo todo dia e sempre atualizado com as últimas e principais notícias. Segundo o setorista Bruno Lima, o meia paraguaio Matias Galarza teria sido oferecido ao Santos nos últimos dias. O nome teria sido indicado pelo River Plate da Argentina, que iria colocar o jogador na Vila Belmiro por meio do empréstimo. Porém, o Peixe descartou de imediato a contratação. De acordo com a apuração, o presidente Marcelo Teixeira quer contratar o novo camisa 5 e descarta a chegada de um meia neste momento. Por isso então, o jogador não se encaixa no perfil buscado no momento. Vale destacar que seu contrato com o time argentino acaba no fim de 2028 e aqui no Brasil ele já defendeu times como o Vasco da Gama e também o Coritiba. E o Botafogo esteve muito próximo de vender o meia atacante Álvaro Montoro e o volante Danilo, ambos para o Nottingham Forest da Premier League. Por sua vez, John Textor tinha negociações avançadas com Evangelis Marinakis, dono do time inglês. Porém, o associativo do Alvinegro conseguiu na justiça uma decisão que trava as vendas da SAF. Por sua vez, os dirigentes do Botafogo eram contra a saída de ambos os jogadores e tentavam convencer John Textor justamente a mantê-los, já que os dois são titulares e peças importantes da equipe, como foi ontem na goleada por 4-0 em cima do Cruzeiro. A informação foi confirmada pelo site Globo Esporte e por diversas mídias aqui do Brasil. Enquanto existe essa decisão judicial e também o transfer ban, o negócio não deve acontecer, mas após isso então, o negócio pode evoluir. Vale destacar que as vendas seriam nos seguintes moldes: Danilo seria vendido por 19 milhões de euros e Álvaro Montoro seria vendido por 14 milhões de euros. Por sua vez, o Botafogo teria uma dívida junto ao time da Premier League avaliada em 20 milhões de euros, e no caso então, o valor seria abatido, entrando assim no caixa do time carioca apenas 13 milhões de euros. Já segundo revelado hoje pela ESPN,
ESPN, a staff de Danilo não estava sabendo nada desta negociação e teria ficado bastante incomodada. E hoje a vontade, pelo menos de Danilo, não seria deixar o Botafogo e se juntar ao time inglês. E segundo apurado pela ESPN, o Palmeiras encaminhou o empréstimo do meio-atacante Rafael Veiga para o América do México. Os moldes da negociação giram na seguinte forma: um empréstimo até o fim do ano, com compensação financeira e uma opção de compra fixada em mais 6 milhões de dólares. Nesse caso, o time mexicano tem até o dia 15 de dezembro para efetuar a compra. Além disso também, o América terá que pagar todo o salário do jogador. A fonte destaca então que o negócio ainda não está fechado, mas está muito bem encaminhado. E em breve então, Rafael Veiga deve ser anunciado de forma oficial como novo reforço do América do México. E aí, torcedor, vai fazer falta no Palmeiras? Comente aí. E segundo publicação do jornal português Record, o Benfica de Portugal tem interesse em uma grande promessa do futebol inglês. Estamos falando do atacante Tariq George, que tem apenas 19 anos e pertence atualmente ao Chelsea. Segundo a publicação então, a diretoria do time português já entrou em contato com o Chelsea para entender a situação do jogador e avaliar a possibilidade de um negócio. A ideia inicial seria um empréstimo até o fim da temporada com uma obrigação de compra fixada. Mesmo assim, o negócio é visto como complicado, já que o time inglês pede algo na casa de 25 milhões de euros pelo jogador, valor esse que é considerado bem alto pelo time português. E o Fenerbahçe da Turquia retomou seu interesse no atacante Ademola Lookman, que já foi alvo na última janela de transferências. Segundo informações reveladas pelos jornalistas Alfredo Pedula e Rudi Galetti, o time turco planeja novas reuniões com o jogador e também com a Atalanta, que por sua vez não descarta negociar o jogador e aceita até mesmo um empréstimo até o fim da temporada, mas com uma obrigação de compra fixada dependendo de metas. A fonte destaca ainda que o Atlético de Madrid da Espanha também monitora a situação do jogador e pode fazer uma oferta em breve. E falando no Fenerbahçe, o time turco fez uma sondagem também pelo centroavante Yuri Alberto, que pertence ao Corinthians. Apesar disso então, até o momento não há nenhuma proposta. A ideia do time turco neste momento seria vender o também atacante En-Nesyri e deste modo ter algo entre 25 e 30 milhões de euros para contratar um novo atacante nesta janela. Além do brasileiro, Alexander Sorloth do Atlético de Madrid é outro nome em pauta. A informação foi revelada inicialmente pelo apresentador Benjamin Bach e confirmada na sequência pela ESPN. Por sua vez, Yuri Alberto não pensa em deixar o Corinthians neste momento, que por sua vez tem uma alta pedida, pede algo na casa de 20 milhões de euros por 40% dos direitos econômicos. O restante do passe então teria que discutir com o Zenit, que mantém 50% e 10% então pertence aos representantes do jogador. Vale destacar também que o diário espanhol AS revelou nos últimos dias que o jogador teria sido oferecido ao Atlético de Madrid, mas até o momento então não existem propostas ou negociações em andamento. E segundo o portal espanhol Defensa Central, o zagueiro Nathan do Real Betis está sendo acompanhado de perto pelo Real Madrid, sendo ele um dos alvos prioritários do presidente Florentino Pérez para reforçar o setor. O brasileiro está fazendo uma boa temporada com o Betis, por isso então ele chama a atenção do time espanhol, onde além disso, times da Premier League também têm monitorado de perto sua situação, inclusive o Chelsea. Ainda segundo a publicação, Nathan só será vendido por algo na casa de 50 milhões de euros. E aí, na sua opinião, o brasileiro teria espaço no time merengue? Comente aí. E agora bora fazer um giro bem rápido pelo mercado da bola. E o São Paulo tentou nos últimos dias a contratação do volante Christian Medina, que pertence ao Estudiantes da Argentina, porém está acertado com o Botafogo. Segundo o jornalista Jorge Nicola, o tricolor descartou a contratação após saber dos valores envolvidos na negociação. O Atlético Paranense fechou a contratação do atacante Edwin Cetré, que estava no Estudiantes da Argentina. O colombiano de 28 anos custará cerca de 6 milhões de dólares e assina por 3 temporadas. A notícia do site Globo Esporte, o anúncio oficial é iminente. Red Bull Bragantino, Fortaleza e Goiás disputam a contratação do jovem atacante Cadu, que tem apenas 21 anos e pertence ao Atlético Mineiro, onde está fora dos planos e agora será emprestado. A informação é da Rádio Itatiaia. E segundo o jornalista Alfredo Pedula, o zagueiro João Pedro Choca reprovou nos exames médicos e a contratação por parte do Torino da Itália pode ser cancelada. Só lembrando que o Corinthians já havia anunciado a saída do jogador por meio do empréstimo com opção de compra vinculada, mas tem chances então dele voltar ao Brasil e ficar no timão. O Milan fez uma oferta de 40 milhões de euros ao Crystal Palace pelo atacante Jean-Philippe Mateta, foi o que revelou a Sky Sports. E chega ao fim a edição desta sexta-feira do Mercado da Bola. Eu espero que tenham gostado e principalmente tenham entendido. Se você gostou então, já deixa o seu like que apoia e incentiva muito o meu trabalho e considere se inscrever se você for novo e curtir o conteúdo. E já deixa aqui nos comentários qual time você torce, tanto aqui no Brasil como também na Europa. Deste modo eu vou pesquisar se tiver novas notícias e eu trago no próximo vídeo. Combinado? Então meu muito obrigado à presença de cada um de vocês. Eu quero desejar a todos um ótimo e abençoado final de semana e a gente se encontra a qualquer momento em um novo vídeo aqui do canal. Um forte abraço a todos.